já parou para pensar nas expectativas que nós criamos sobre os outros e também aquilo que a gente sonha, idealiza no que a gente deveria ser? Mais ainda, você já parou para pensar sobre as expectativas que a sociedade, ou pelo menos a nossa percepção do que a sociedade tem em termos de expectativas sobre todos nós? E o que tudo isso tem a ver com desejo ou mais, com a nossa autorização de desejar? Vamos tentar organizar um pouco essa bagunça hoje, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre tudo isso, sobre idealização, sobre desejo, e a gente vai falar bastante hoje aqui, tá? Então pega o seu café, pega a sua xícara de chá aí e vamos embora comigo. Oiê, eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu estou muito feliz em dar umas boas-vindas para você aí. Talvez você seja ouvinte novo, né? Então seja bem-vindo a esse espaço aqui que eu criei. Eu sou psicanalista e resolvi criar esse podcast justamente com a minha expectativa de poder construir um espaço seguro, para a gente poder fazer uma pausa, para sentir as coisas, deixar as emoções povoarem aqui as nossas percepções e a gente às vezes fazer aqui uma conversa que pode ressoar aí em você, pode trazer uma reflexão diferente para você e a gente possa ter esse momento em que a gente olhe para dentro e faça essa pausa para sentir, literalmente, tá legal? Se você já é um pausadinho ou uma pausadinha de antigamente, você tá sempre muito convidado a compartilhar o meu episódio por aí. Inclusive se você é ouvinte novo também, né? Se você gosta disso daqui, tá gostando dessa ideia, desse tipo de podcast, desse tipo de tema, manda para um amigo. Faz o seguinte, manda para 3 amigos. Se você só encaminhar isso diretamente para 3 amigos, você já vai estar fazendo um serviço incrível de me ajudar a divulgar esse podcast por aí, tá legal? Mas bora então para nossa pauta de hoje, que temos bastante coisa para conversar. Bom, esse aqui é um episódio que talvez ele seja um dos que eu vá ter um maior desafio, vamos dizer assim, em explicar alguma coisa que não recaia sobre uma teoria muito pesada, tá bom? Tem bastante coisa que eu quero falar aqui, mas eu vou tentar fazer com que isso continue sendo acessível, porque sempre foi a proposta desse podcast. Não vou ficar falando termos difíceis e tudo mais, vou tentar explicar as coisas da forma mais simples possível. Vai ser um desafio, tá bom? Porque o que eu quero falar aqui hoje é justamente sobre esses processos de idealização que a gente tem, sobre o que a gente deseja, sobre como que a gente deseja e como que esses ideais acontecem na nossa cabeça e como que a gente elabora sobre tudo isso. Então vou fazer isso, inclusive tem uma outra coisa inédita nesse episódio aqui, que é o seguinte, é a primeira vez que eu vou fazer o episódio a partir de um e-mail, que na verdade é resposta a um e-mail que eu já fiz um episódio. Então temos aqui a primeira recorrência de uma pausadinha em e-mail nesse podcast. Então olha só que legal, muitas coisas bacanas acontecendo aqui, né? Vamos lá então ler a resposta da querida Bárbara, que mandou um primeiro e-mail lá atrás, a gente já fez um episódio, ela manda agora um retorno pra gente. Então vamos entender aqui o que ela está dizendo. Oi, Thiago, tudo bem? Acabei de, mais uma vez, maratonar os episódios e me deparei com a linda surpresa do meu e-mail ter sido a pauta da sua discussão sobre amizades na vida adulta. Lembra desse episódio? Muito bom, né? Então vamos lá. Amei a forma como você abordou o tema e me senti ouvida e acolhida. Obrigado por isso. Que bom. É o meu desejo principal, conseguir fazer com que as pessoas que mandam suas questões, seus dilemas da vida, que se sintam abraçados, né? Que sintam aquele calorzinho ali do abraço da gente. Então, que bom que foi assim. Quando você falou sobre a preguiça, notei que realmente é possível que eu tenha colocado uma barreira para algumas pessoas, sim. Então, caso você não se lembre, ou caso você não tenha ouvido esse episódio, recomendo muito que você ouça, tá? Dá uma procurada aí no feed. Mas se você não viu ou não se lembra, eu falei muito sobre essa questão que ela dizia que ela tinha certa preguiça de fazer novas amizades, de conhecer novas pessoas, de dar novas chances ali a outras pessoas que ela desconhecia, como se essas pessoas talvez não pudessem oferecer uma conversa muito aprofundada, né, sobre, ou sei lá, interesses muito aprofundados de que ela gostaria ou idealizaria em ter. Talvez não como uma questão de intelectualidade que você levantou como hipótese, mas muito mais como rede de proteção. Então aqui ela oferece um contraponto, né? A gente às vezes se pega muito falando assim, não, eu quero às vezes amizades que me desafiem intelectualmente e tal. Não foi o caso dela aqui, ela estava mais pensando em rede de proteção. Acho que a pandemia e a polarização política das últimas eleições trouxeram um rompimento de muitas relações porque as pessoas se depararam com opiniões e posicionamentos que realmente não esperavam ver em seus amados. Isso daqui, Bárbara, é de fundamental importância da gente perceber e elaborar sobre. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, parte desse processo da pandemia, das eleições, de tudo aquilo que a gente viveu nesse passado recente, teve um impacto
E a gente corre para fugir dos impactos, né? Como o diabo foge da cruz. A gente fica assim, não, já aconteceu, isso é passado. A pandemia já acabou, não tem mais nada. A gente ainda vive os impactos da pandemia e também desse momento político tão conturbado e recente que a gente viveu no nosso país. Mas a gente acha que acabou, que está tudo resolvido. Mas não, a gente ainda colhe ali os impactos disso. E parte desses impactos, né, obviamente, são na nossa saúde mental, pessoas que desenvolveram muitos adoecimentos, né, emocionais e mentais durante esse período, crianças e adolescentes que foram profundamente impactadas durante esse processo. E, claro, nossas relações pessoais também foram muitíssimo impactadas, como ela traz aqui. Então vamos lá, ela falando aqui, olha, não era raro ver posts como se você faz X, Y e Z, pode me excluir da sua rede de amigos. Sim, isso era muito comum na época e talvez necessário para a sociedade como um todo, para que a gente pudesse firmar posições e tentar disputar por narrativas, né? Acho que isso dentro de um cenário... Não vou fazer aqui leituras políticas e sociais não, tá? Não é muito a minha especialidade. Então, mas eu acho que em determinados momentos de muita crise é importante que se delimitem essas, vamos dizer assim, essas áreas, tá? Porém, quando essas coisas passam, ou pelo menos amenizam, a gente precisa retomar nossa vida, a gente precisa retomar nossas relações. E parte da relação, né, da vivência humana é conseguir dialogar e se relacionar com pessoas que tenham pensamentos diferentes dos nossos. E que apesar disso, nós podemos nutrir afeto por essas pessoas. Entende? É claro, talvez um casamento com alguma pessoa que pensa de forma diametralmente oposta de você em campos sociais e políticos seja a longo prazo insustentável. Mas às vezes uma amizade que não é daquele seu melhor amigo da vida e tal, talvez você não precisasse excluir, dependendo do que ele falou nessa época também, né? Então assim, tem vários detalhes aí que a gente precisa entender. Mas a gente pode perceber que existe sim uma flexibilidade dentro desses nossos campos de amizade que a gente precisa estar reavaliando aí de tempos em tempos, tá? Mas de novo, que não fique parecendo aqui que eu estou falando que a gente tem que partir para o oposto de aceitar tudo e qualquer coisa de qualquer pessoa só em nome da amizade. Não é assim que funciona também. Acho que muitos compartilham dessa vivência nesse período, mas foi importante também notar que o ser humano é muito mais complexo do que o rótulo. Exatamente, Bárbara. Vi na íntegra amigos que têm uma prática bonita e diferente de um determinado discurso que eles mesmos apoiavam. É isso, né? Nós, seres humanos, somos incertos, somos incongruentes, né? E faz parte também. Mas aí ela continua falando aqui. Pensando nisso tudo, o que eu venho comentar é que tudo se resume à idealização, sabe? E é por isso que eu quis fazer esse episódio, tá vendo? A gente cria expectativa, crença, relações, posicionamentos a partir de um ideal que muitas vezes não sabemos de onde vem e vive de acordo com essas nossas leis internas. Isso daqui, Bárbara, já mostra que você tem uma percepção muito afiada sobre a idealização em si, porque muitas pessoas sequer enxergam as suas leis internas como as leis absolutas da vida e que todos deveriam compartilhar isso daí. Então, o próprio fato de você perceber que isso é uma lei interna, ou seja, ela é apenas sua, e muitas pessoas não vão compartilhar com essa mesma lei que você tem, já dá para você um grande espaço, vamos dizer assim, para observar e se relacionar com outras pessoas que sejam tão diferentes de você. Mas aí, vamos lá, vamos seguir aqui. Tem uma hipótese que isso vem da primeira infância, desenhos, mídia, vivências com pais e amigos e vai se reforçando ou rompendo ao longo da vida. Mas como lidar com isso de forma positiva? Como entender e reconhecer a idealização e trabalhá-la para que ela nos preserve, mas não nos limite? Principalmente no assunto de relações de qualquer natureza, que é um tópico tão crítico atualmente. Mais uma vez, obrigada pelos momentos de pausa que você me convida a ter. Forte abraço da sua amiga. E caso você não se lembre aí, nesse último episódio ela me faz um convite para eu ser amigo dela e eu aceitei, então aqui ela já se coloca como minha amiga. Então, minha amiga Bárbara, muito obrigado por voltar. Que bom que o episódio fez sentido para você. Mas agora vamos tentar puxar um pouco essa questão da idealização, tá? E aí eu acho que a gente começa a ter que entender de alguns conceitos que vêm da psicanálise. Eu vou tentar falar de uma forma bem superficial, tá bom? Porque eu não gosto de deixar as coisas muito cabeçudas, não. Acho que a ideia desse podcast aqui não é esse. Existem outros podcasts 1000 vezes melhores do que esse para poder falar de forma aprofundada sobre, né, tópicos da psicanálise, mas é importante para a gente entender aqui o que é essa idealização, tá legal? E por que eu preciso falar sobre esse processo através da psicanálise pela idealização? Porque é nesse lugar que a gente vai entender sobre o nosso próprio desejo,
tá? E eu acho que a idealização e o desejo que vai ali estar sendo costurado através das nossas relações vai ditar aquilo que a gente vai querer ou não de outras pessoas em termos de relacionamentos, vamos dizer assim. Então, existem dois termos na psicanálise, né, cunhada por Freud, que são muito, assim, se confunde muito sobre esses dois termos, mas que eles são fundamentais para a gente entender um pouco melhor essa questão toda, que é o ideal do eu e o eu ideal. Parece a mesma coisa, mas não é, tá bom? E o que seria o eu ideal, então? Vamos começar por ele. Ele nada mais é do que uma instância imaginária, sabe? Não existe. É uma percepção, é quase como se fosse uma percepção do quão ideal eu deveria ser, né? Assim, é a figura, é o retrato ideal do que eu deveria ser, como forma de atender às expectativas e às vontades e desejos das outras pessoas, do outro. Né? No nosso caso aqui, quando a Bárbara se refere à infância, começa justamente lá na infância, né? Quando, inclusive vem de Freud, desse lugar, né? Da introdução ao narcisismo. Um outro parênteses aqui importante, as pessoas olham o narcisismo hoje, já tem um pavor, já, não, narcisismo, não sei o quê. Isso é um processo, tá bom, do desenvolvimento humano. É claro que existem as pessoas narcisistas, e a gente precisa falar e elaborar sobre isso, mas o narcisismo em si não é um problema como um todo, tá bom? O narcisismo, ele é uma etapa da vida ali, inclusive do bebê, o bebê passa por isso. Tem o que se chama, né, do narcisismo primário, que é onde o bebê se entende como o centro do mundo. Existe até um jargão bastante conhecido, né, que a gente fala que é a sua majestade o bebê. É porque naquele momento o bebê ele se sente o centro de tudo, porque ele acha que tudo é ele. Então, entende? Não é exatamente uma coisa ruim, tá bom? Faz parte de um processo. Quando isso não se resolve nesses anos iniciais, aí sim a gente pode ter um problema. Mas vamos lá, isso é assunto para outra pauta e eu já estou correndo risco de me aprofundar demais aqui. Mas vamos voltar aqui então. O ideal, ele vem desse lugar, desse momento em que a gente começa a perceber aonde que a gente deveria estar para se tornar o objeto perfeito de adoração, de amor, né, de desejo do outro. No caso aqui, que a gente está falando da mãe, dos nossos pais e de outras pessoas. Então é esse lugar imaginário onde a gente deveria chegar, mas que a gente nunca vai chegar, porque, né, obviamente, é o ideal, mas é um lugar perfeito que a gente deveria chegar para a gente se tornar o objeto de desejo do outro. Entende? E objeto de desejo que estou falando não é para as pessoas que costumam confundir desejo ou desejo sexual, não. É o desejo de se querer, tá? Então, assim, para o outro, para aquela pessoa me adorar, para aquela pessoa me desejar, me amar, eu preciso ser o eu ideal. Então, em resumo, é isso, né? É a imagem daquilo que nós gostaríamos de ser, baseado nas percepções que nós introjetamos dos nossos próprios pais, da sociedade, do meio que está ao nosso redor, tá? Então, é isso daí, o eu ideal. E assim, como ele é uma instância imaginária, ele é algo que é perfeito, né? Então assim, é o lugar perfeito de se estar, onde tudo é pleno, né? A plenitude reina, onde não existe angústia nenhuma. É o lugar perfeito, tá bom? Então é importante só a gente marcar isso daqui, porque eu vou precisar falar do ideal do eu. E o ideal do eu, ele já começa a aparecer em outro momento, que é ali no finalização ali, ó, do complexo de Édipo. Não vou entrar nessa seara também de explicar, talvez se você quiser que eu explique um pouco mais, deixa aqui que a gente pode fazer um episódio falando sobre isso também, como eu já fiz sobre a teoria do apego, as pessoas gostarem e pediram. Então, se você quiser que eu elabore um pouco mais sobre esses termos, esses processos mais técnicos, mais complexos, eu posso fazer aqui também, tá bom? Então deixa aí nos comentários, bota na caixinha do Spotify, a gente vai conversando, tá bom? Mas voltando aqui, o que é o ideal do eu? E bom, o ideal do eu é essa coisa que se forma ali a partir do complexo de Édipo, e ele vem nesse lugar de substituir as figuras paternas, né? As figuras parentais, vamos dizer assim. Esses modelos ideais que vêm do pai, da mãe, é como se a gente estivesse agora introjetando esses valores, e é aquilo dali que a gente consegue contemplar quanto o ideal do eu, que é o que vai nos autorizar a desejar o outro. Percebe a diferença do eu ideal e do ideal do eu? O ideal do eu, ele é esse lugar em que vai funcionar meio como um farol que também é inalcançável, mas são esses valores que a gente acaba recebendo, introjeta e percebe como sendo aquilo que a gente deve perseguir em termos de desejo. E é isso que vai nos autorizar a desejar o outro. E por isso que é tão importante a gente perceber, como a Bárbara fala aqui, poxa, talvez esse negócio da idealização, ela venha da infância. Vem da infância. Ou seja, o quanto que eu vou idealizar do outro, né, do que eu vou me autorizar a desejar do outro,
vem muito desse lugar, do que a gente aprendeu, daquilo que a gente recebeu dos nossos próprios pais durante a nossa própria infância. Tem muitas pessoas que, inclusive, confundem o ideal do eu com o superego, que assim não é a mesma coisa, mas é como se fosse realmente esse farol que a gente pudesse tentar seguir, né? Então, assim, enquanto o eu ideal, ele é uma, vamos dizer assim, uma instância imaginária, o ideal do eu, ele é uma instância simbólica, né? Aquele lugar simbólico em que eu vou usar como referência, como sabe, um farol mesmo que vai guiar minhas ações, que vai meio que regir os meus desejos, para que, enfim, eu consiga me autorizar a desejar o outro. E quando eu falo o outro, é o outro, que até em psicanálise a gente bota o outro com letra maiúscula, assim, no O, né? Porque é essa entidade, o outro, que pode ser qualquer coisa, que pode ser a figura que a gente acaba substituindo da nossa mãe, da nossa infância, do nosso pai, da nossa infância, em outras pessoas também, nas nossas relações adultas, tá? Então o ideal do eu, ele meio que ajuda a gente a estruturar, vamos dizer assim, essas nossas percepções de desejo, de amor, em última instância. Porque pensa assim, dentro da psicanálise, o amor, né, a percepção do que é o amor, ela vem muito desse lugar de criar uma idealização, tá? E aí eu tô falando do amor mesmo, tá? Você cria no outro uma idealização, você idealiza aquele outro, e a partir dessa idealização, você pensa, essa pessoa é incrível, inteligentíssima, ela é maravilhosa, mas por que eu faço isso? Não é no sentido romântico da coisa, dentro da psicanálise pelo menos não é. É porque quando a gente percebe esse nosso objeto de amor idealizado no outro, a gente vê aquele ideal como sendo, né, o objeto perfeito de desejo. E se em algum momento a gente tem esse amor retribuído de volta, ou seja, se a gente se relaciona com alguém, está namorando, por exemplo, se casou, e essa pessoa corresponde a esse amor, é como se eu estivesse sendo amado pelo meu próprio ideal de amor. O meu ideal de perfeição está me devolvendo aquilo e, obviamente, isso faz a gente se sentir muito bem. Percebe? É meio maluco, né? É muito diferente do que a gente pensa o amor, mas na psicanálise a gente pensa dessa forma. E é claro que não é dessa forma tão, ai, caramba, eu vou desejar, eu amo essa pessoa só porque eu quero me sentir amado por aquilo que eu idealizo ser o melhor. Em parte é. Mas em parte também provoca a mudança, porque não existe nada tão poderoso quanto o amor, e até dentro da psicanálise a gente vê isso, que não faça com que você utilize também como motor de mudança. Se você tem aquele ideal de amor construído ali, que você quer tanto a aprovação, quer tanto se sentir desejado por aquele seu próprio ideal de amor, de objeto de amor, vamos dizer assim, você consegue promover mudanças tamanhas que nenhum outro processo poderia promover em você. Você vai, às vezes, talvez, começar a se alimentar melhor, começar a agir de uma forma diferente, você vai aceitar mudanças que você não aceitaria se fosse de outra forma. E, obviamente, do outro lado também acontece, né? Essas mudanças em relações, elas vão acontecer. O outra pessoa, né, que está ali, sendo essa representação da sua idealização de amor, ela também vai acabar se moldando de alguma forma para atender parte dessas expectativas. É claro que a gente não está falando de modelar as pessoas da forma como a gente idealiza que elas sejam. E é daí que vem esses conflitos, inclusive, que a gente trata em terapia. Mas, de certa forma, essa outra pessoa também se transforma a partir desse amor, porque ela também está fazendo a mesma coisa com você. Olha que maluco isso. Eu falei agora com relação a amor, né, relacionamento amoroso, mas parte disso também vem desse lugar das relações de amizade. E é por isso que eu acho que o e-mail da Bárbara precisava dessa explicação, que talvez tenha sido um pouco mais densa, talvez tenha sido a mais densa que eu fiz até agora aqui, mas que eu espero que eu tenha conseguido fazer esses conceitos que parecem tão confusos fazerem caber e dar essa clareada na mente, da gente perceber que às vezes quando a gente idealiza demais a outra pessoa, idealiza demais um amigo, uma relação que está se construindo, e a gente não deixa essa outra pessoa também habitar os nossos espaços, porque a gente está ali idealizando e já vetando essa pessoa da nossa vida, parte disso vem dessa construção que a gente tem lá da nossa infância. Vem dessa introjeção de valores e coisas que a gente aprendeu com os nossos próprios pais e que a gente entende como o ideal do eu, que é, em última instância, a nossa forma de nos autorizar a desejar o objeto, o outro, aquela pessoa, seja como amigo, seja como amante, seja como qualquer coisa. Então, quando a gente começa a perceber, putz, talvez eu esteja idealizando demais, talvez esteja mesmo, e talvez a gente precise trabalhar para que
esse ideal do eu não seja algo tão, sabe, tão grandioso, tão, sabe, tão imponente que impeça você de se autorizar a desejar o outro. Entendeu? Se você não entendeu, tá tudo bem, tá? Eu demorei muito tempo para entender esses conceitos e faz parte. Se você quiser, inclusive, tem muitos vídeos no YouTube que você pode procurar para tentar entender um pouco mais. Existem textos na internet que você pode também, se você for nerd que nem eu e quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, assim, tem muita coisa gratuita e acessível na internet que você pode também dar aquela mergulhada ali. Cuidado, mas cuidado, tá? Porque tem muita gente que confunde, que diz que ideal do eu é a mesma coisa que o eu ideal e não é. Então, assim, tenta seguir um pouco esse caminho daqui e eu acho que você vai gostar de entender, assim. Mas ouve de novo esse episódio. Talvez esse episódio mereça ser ouvido outras vezes para que essas informações assentem de uma forma mais pausadas. Porque aqui a gente está falando não pausa para sentir, né? Então temos que pausar para deixar esse negócio entrar dentro da gente. E às vezes um conceito não vem logo de cara, tá? Isso é muito comum, inclusive na psicanálise, tá bom? Então você está ouvindo um negócio, você precisa parar e deixar aquele negócio assentar. E aquilo vai entrando em você ali, em algum momento alguma coisa estala. E aí você fala assim, putz, e aí as conexões, as associações começam a acontecer, uma ali, pá, e tudo começa a fazer muito sentido. Mas eu espero de verdade que isso aqui tenha ajudado você aí a perceber um pouco sobre como que a gente às vezes tem dificuldade sim de criar novas relações e que às vezes elas vêm desse lugar, dessa idealização, que em última instância pode ser inclusive um medo em nós mesmos de nos autorizarmos a desejar. Percebe isso? Porque às vezes, talvez, a gente tenha recebido uma criação tão dura, tão, sabe, tão que cobre tanto a gente, que a gente coloca esse ideal do eu tão alto, como uma forma também da gente não conseguir se autorizar a desejar alguém ou a amar alguém. Isso também faz parte. E perceber isso, criar noção, né, criar consciência sobre isso, é o primeiro passo para a gente poder trabalhar essas questões também. Pois muito que bem, estamos chegando a mais um final de episódio. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Me diz nos comentários aí se fez sentido pra você. Porque como ele foi mais denso, eu tô um pouco inseguro, tá? Aí bate aquela síndrome do impostor ali, ó. Então, escreve aí, se você tá ouvindo pelo Spotify, bota aí na caixa de perguntas. Poxa, fez sentido, me ajudou a entender um monte de processo meu. Eu vou precisar da sua ajuda para saber se isso está funcionando para você, tá legal? E se você falar para mim assim, não, poxa, ainda ficou meio difícil, eu vou precisar que você elabore melhor sobre isso. Aí eu faço um outro episódio, a gente conversa mais sobre isso também, tá legal? Mas o que eu quero mesmo é saber se você tá gostando, se você gostou desse tipo de episódio, se você quer mais episódios assim, que tipo de temas você gostaria que eu falasse dessa forma. Então deixa aí nos comentários que eu vou adorar mesmo saber. Até porque esse podcast eu faço com muito carinho e a única forma que eu tenho de receber, de pedir, vamos dizer assim, esse retorno seu é que você me ajude a divulgar, por exemplo, esse podcast, que você siga o meu podcast nas redes sociais, né, no @pausa pra sentir podcast, ou que você siga lá a minha página pessoal, o @Thiago Queiroz. E mais ainda, se você quiser participar disso tudo aqui, você pode mandar um e-mail lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com, trazendo as suas demandas, as suas angústias, os seus dilemas, para que a gente possa se debruçar com muito carinho e acolhimento por aqui, tá bom? Com isso, então, vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo e fique bem.